candeeiro representa a igreja. E o texto diz que este homem estava no meio das 7 igrejas. Agora a pergunta que eu vos faço é: o que é que Jesus estava fazendo no meio das 7 igrejas? Você crê que Jesus está andando por aqui hoje, neste momento? A pergunta é: por que ele está andando? O que é que Jesus faz em uma igreja? Ele vai em uma igreja para quê? Para identificar e ver se algo precisa de manutenção. A Bíblia fala que Jesus falou para João, ditou que ele ia escrever para quantas igrejas? 7. Mas só que o interessante é que a primeira igreja que ele fala é a igreja de Éfeso. E eu me intriguei com isso. Eu estava lá em Minas quando eu estava lendo, estava com o projeto de ler a Bíblia toda, estou no Apocalipse agora. E quando eu li isso daqui, eu me intriguei com o texto e fui perguntar, e o texto foi me respondendo, e eu quero compartilhar com vocês. Por que Jesus tinha 7 igrejas? Porque a primeira carta ele se dirigiu a Éfeso. O que será que essa igreja precisa? O que será que essa igreja estava precisando? A gente leu aqui algumas coisas. Então eu quero destacar aqui algumas características que essa igreja tem. Mas antes de destacar essa característica, eu quero dizer para vocês que essas igrejas, ela existia na Ásia Menor. Mas só que o livro de Apocalipse, a gente aprendeu que é o quê? Que é revelação. Ou seja, é revelação para aquele tempo e revelação para alguns períodos da igreja futura que ia vir. Então a igreja foi direcionada para aquele povo que ficava ali na Ásia Menor. Mas ela é tão recente, tão atual, quanto hoje e quanto agora. Primeira característica dessa igreja é: essa igreja ela trabalhava. Perceba no versículo 2 e 3. Versículo 2 e 3. Conheça as tuas obras, que você realiza, tanto o seu esforço quanto a sua perseverança. Sei que vocês não podem suportar os homens maus, e põem à prova aqueles que declaram apóstolos e são achados mentirosos. A primeira característica dessa igreja é que é uma igreja ativa, é uma igreja que trabalha. E o verbo que está ali, na minha tradução está escrito labor. Labor significa pessoas que trabalham até suar a roupa mesmo. Não é aquela pessoa que trabalha de falar, é a pessoa que trabalha colocando a mão na massa mesmo. Não é aquela que só manda, é aquela que manda e faz também. Primeira característica dessa igreja. Segunda, essa igreja tinha paciência. Terceira característica, essa igreja era perseverante. Por que perseverante? Porque nesse tempo, nesse contexto a qual essa carta foi escrita, estava tendo uma grande perseguição contra os cristãos. Quase toda semana morria um fiel ali sendo martirizado. Então Jesus Cristo chega e fala: eu conheço, vocês é perseverante. O irmão de vocês morre em um dia, vocês continuam perseverantes. Vocês continuam acreditando. Vocês continuam seguindo em frente. Quarta característica, essa igreja ela tinha discernimento espiritual. Aparentemente a gente vê assim e fala: poxa, essa igreja aqui é uma igreja extraordinária. Mas também, irmãos, sabe quem fundou essa igreja? Foi nada mais nada menos que o apóstolo Paulo. Você lembra aquela carta aos Efésios? Então, Paulo que fundamentou essa igreja. Você pode ver, o pastor pregou na terça-feira sobre Efésios 6. No Efésios 6 a gente vê um monte de elementos poderosos para nossas vidas. A armadura de Deus que nós temos que vestir. A oração que Paulo fala: eu oro para que vocês se encontrem com Cristo e se entrelacem no amor dele. Mas essa igreja está aqui ativa, está trabalhando. Essa igreja é paciente, essa igreja é perseverante, essa igreja sabe discernir aqueles falsos daquele bom. Ou seja, essa igreja é alicerçada na palavra do Senhor. Essa igreja entendeu que a maior revelação é a palavra de Deus. Essa igreja entendeu que o que sustenta uma igreja é a palavra de Deus.
Aparentemente, olha quantas qualidades essa igreja de Éfeso tinha. E você sabe que igreja simboliza o quê? Pessoas, né? Então olha para o seu irmão do seu lado aí. Você está vendo? Você está olhando para um rapaz que é de Éfeso. Vamos trazer Éfeso para cá. Éfeso é aqui hoje no Impar. Olha as qualidades que essa igreja tem. Trabalha, é paciente, sabe sofrer. Hoje está difícil achar pessoas que sabem sofrer. Eu estava conversando com um colega, ele é ateu. Eu gosto de conversar com ele porque ele me intriga bastante. E é bom. E eu falei para ele, o que você acha do sofrimento? Ele falou, sofrimento é libertador. O sofrimento liberta a pessoa. Quando a pessoa sofre, a pessoa revela aquilo que ela é. Se a pessoa é uma pessoa ingrata, no sofrimento ela vai revelar aquilo que ela é. Você é aquilo quando a situação ruim vem e você mostra a sua verdadeira essência. Por isso que já sofreu tanto, mas ele ficou fiel. Qual foi o grande dilema de Jó? Foi o quê? Ele negar o nome de Deus. O cara sofreu demais, mas ele negou o nome de Deus? Não. O sofrimento revelou a essência dele. Nu eu vim, nu eu voltarei. Deus me deu, Deus tomou. Eu continuo íntegro. Olha só. Essa igreja trabalhava, essa igreja tinha paciência, essa igreja sabia sofrer, essa igreja tinha perseverança. Mas perceba o versículo de número 4. Coloca o 4, Sandro. Tenho, porém, contra você o seguinte: você abandonou o seu primeiro amor. Jesus está falando, cara, vocês trabalham, vocês têm paciência, vocês estão sofrendo, vocês têm convicção, têm esperança, vocês são fundamentados na minha palavra, mas você esqueceu o principal. Você esqueceu o principal, que é o amor. É a mesma coisa que você chegar no culto e as pessoas cantar, as pessoas ter oportunidade, as pessoas falar de testemunho, e aí acaba o culto, não tem pregação. Não ia ser um culto estranho sem o principal, que é a palavra? Cara, como vocês estão passando tudo isso, vocês têm toda essa qualidade, mas o principal vocês abandonou. Como assim? Aonde foi que vocês deixaram isso? Vocês trabalham, vocês têm paciência, vocês têm perseverança, vocês sabem discernir quem é mau, vocês sabem discernir quem é mentiroso. Mas vocês trabalham, vocês têm paciência, vocês têm perseverança, vocês têm o discernimento. Mas quem é o motivo de tudo isso daí? Vamos colocar aqui num modelo que a gente vai entender mais. Pergunta para aquela igreja: como é que vocês fazem tudo isso? Qual é o motivo de vocês fazerem isso que vocês fazem? Qual é o motivo de vocês trabalhar? Qual é o motivo de vocês sofrer? Qual é o motivo de você ter paciência? Qual é o motivo de você ter perseverança? Se vocês não têm amor, cara. Aí talvez você pode estar me perguntando: Rodrigo, o que é o amor? Vamos deixar a Bíblia responder? Sandro, você pode abrir para a gente no capítulo do amor, por gentileza? 1 Coríntios, capítulo de número 13. Vamos deixar a Bíblia responder o que é o amor. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, se não tivesse, serei como o bronze que sou, como o símbolo que retine. Pode passar. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e começar todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar os montes, se não tiver, nada serei. Versículo 3.
ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver, isso de nada me adiantará. Isso aqui é o fundador dessa igreja falando. O amor é paciente, é bondoso. O amor não arde em ciúmes. O amor não envaidece, não é orgulhoso. Versículo 5. Não se conduz de forma inconveniente, mas busca os seus interesses. Não se irrita, não se ressente do mal. Versículo 6, para a gente terminar. O amor não se alegra com a justiça, mas se alegra com a... Deu para você entender um pouco o que é o amor? Em outras palavras aqui, simplificando para vocês. O amor é a única fonte transformadora. Vou repetir. O amor é a única fonte transformadora. Agora vamos voltar para aquele contexto dos Éfesos. Eles estavam trabalhando, eles estavam sofrendo, eles estavam sendo perseverantes, estavam fazendo tudo isso sem a fonte de transformação, que é o amor. Ou seja, eles estavam fazendo um trabalho aparentemente inútil, porque se não tem transformação, se não tem mudança de caráter, é um trabalho inútil, é um trabalho que você está trabalhando à toa. Você não vê resultado, você não vê substância. Jesus estava dizendo para eles: espera aí, vocês estão fazendo tudo isso aqui, mas eu não pedi isso. Eu pedi que vocês me amassem com toda a força, com todo o teu entendimento, com toda a tua alma. Eu não quero que vocês simplesmente só trabalhem e esqueçam de amar. O seu trabalho não adianta nada para mim se você não fizer ele com amor. É a mesma coisa de uma pessoa querer trabalhar para Deus sem Deus. Não, Deus, eu vou fazer do meu jeito. Não, mas eu quero ir com você. Não, eu não quero que você venha comigo no meu dia a dia, não. Eu vou fazer do meu jeito, mas a obra não é minha. Mas eu não quero que você venha. Está entendendo mais ou menos? Você quer trabalhar para Deus sem Deus. Você acha que o que vale mais é a produtividade. Você acha que o que vale mais é a quantidade. Você acha que o que vale mais é o resultado, é as pessoas vendo o número crescendo, o templo crescendo. E Jesus fala: não, de nada isso vale. Isso é inútil, cara, se você esquece o principal, que é a fonte transformadora, que é o amor. O Asa estava dando aula aqui na segunda-feira e ele falou que a bomba atômica que o cristão tem hoje é o amor. Nada e nem ninguém pode contra o amor.